Nós estamos ministrando não sei se é série, alguma coisa parecida com isso, amém? E vamos continuar o que nós desenvolvemos a partir de semana passada. Nós estamos falando sobre Lucas capítulo 15. Semana passada nós focamos no irmão mais velho. Nós estamos falando, o tema foi usar desviados do Evangelho, parte 2 hoje, amém? Lucas 15. Você sabe, irmãos, os campeões de desviar pessoas do Evangelho são o pessoal do louvor, né? Normalmente as músicas, elas têm um poder de trazer um ensinamento, né? Normalmente elas acabam desviando as pessoas do Evangelho, que transmite uma mensagem não da nova aliança. Lucas 15, 11, vamos ler novamente o texto? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago, com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse... É interessante aqui, irmãos? Já para mim não esquecer desse ponto, nós precisamos entender o lugar do arrependimento, Amém? E a importância, observe que o pai não esperou nenhuma atitude do filho para ir abraçar ele. Amém? Mas certamente a atitude do pai encorajou o filho. Amém? Então isso é importante, Lembre-se que a ordem dos fatores altera o resultado. Nós temos que entender a ordem das coisas, senão altera o resultado no Evangelho. A seguir, não sou digno, mas se trata como teus empregados, estando longe, correu, e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas,
matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, obrigado por essa manhã, Teu Espírito Santo estar agindo aqui nesta reunião, Teu Espírito Santo está revelando Jesus aqui nessa reunião, Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos. Espírito Santo, abre os olhos, abre o entendimento espiritual da Tua igreja. Nessa manhã eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Por que estamos falando sobre isso, né? A grande questão central. Por que estamos falando sobre isso? É porque qualquer desvio do Evangelho vai alterar o mover de Deus que tanto nós desejamos, né? Muito se fala de avivamento, muito se fala de despertamento, né? Muito se fala, né, disso. Todas as épocas se falou disso. Agora, eu tenho uma grande convicção, né, que apenas o Evangelho é capaz de produzir um verdadeiro despertamento espiritual. Amém? Apenas o Evangelho é capaz de produzir um verdadeiro despertamento espiritual. E nós temos aqui na primeira parte que nós falamos aqui do sermão, na semana passada, né? Eu gosto muito desse texto também de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, né? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Verso 9: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Amém? Então, a gente podia ler aqui muitas coisas aqui sobre esse texto, mas vamos avançar, né? Então, eu creio mesmo, irmão, de forma muito forte, né, que houve glória, e aqui como o próprio texto diz que houve glória no ministério da condenação, está chamando, né, o ministério de Moisés, que trouxe a lei ao homem, né, que Deus deu a Moisés a lei, mas é o ministério da condenação. A lei não tinha poder de justificar o homem, e aqui o texto está fazendo uma comparação, né, entre esse ministério e o ministério agora do Espírito. E está falando que se esse ministério trouxe glória, muito mais agora o ministério do Espírito que produz justiça, ele é muito mais, ele não se compara, né? Esse ministério que foi glorioso já, de Moisés, o ministério da condenação e todos aqueles que seguem esta linha aqui, o ministério da condenação, muito mais glória se nós agora seguirmos o ministério do Espírito que produz justiça. Então, muitas histórias que nós observamos de avivamentos, elas estão sempre centralizadas na condenação, no pecado. E já são ministérios gloriosos. Mas eu creio poderosamente, e eu tenho base bíblica para isso, muito maior, né, será o ministério do Espírito, o ministério da justiça. Ou seja, muito mais glória é para aqueles que viverem e entenderem a nova aliança. Será muito maior, muito mais glorioso. Evidentemente que isso vai produzir como resultado, sim, arrependimento de pecado. Mas um está focado em condenar as pessoas, outro está focado em mostrar, né, quem elas são agora em Cristo, justificados pela fé. E aqui nós podemos observar nesse texto, né? Então nós queremos sim ver um grande mover do Espírito, nós cremos nisso, mas nós precisamos entender de forma e viver, não apenas entender, mas viver através desse ministério do Espírito que produz justiça, como justificados pela fé em Jesus Cristo e não por obras, para que ninguém se glorie. E quando a igreja entender isso, certamente vai trazer um grande despertamento. Nós podemos observar, irmãos, tantas diferenças entre o ministério da morte e o ministério do Espírito. No próprio relacionamento, né, com a presença de Deus, com acessar a presença de Deus.
Quando nós olhamos ali na antiga aliança, nós vamos observar que, devido a algum comportamento errado das pessoas, os céus se tornavam fechados, os céus se fechavam. E ainda hoje nós estamos vivendo mais de 2000 anos depois que Jesus disse na cruz: está consumado, o véu foi rasgado, e nós estamos agora na nova aliança. Nós temos ainda muitas canções, e nós temos muitas pessoas vivendo ainda um relacionamento com Deus, baseado num céu que está fechado. Ou tentando, apresentar as suas boas obras para que tenha um mérito para que esse céu fique aberto. Mas isso está totalmente errado. Nós agora nos relacionamos e temos os céus abertos por causa do sangue de Jesus. Então isso é muito sério. Tem tanta gente que, por exemplo, vive debaixo de condenação, chega numa reunião como essa, não se sente digno de desfrutar da presença de Deus por aquilo que fizeram no decorrer da semana. Ou muito mais do que isso, nem entende que a presença de Deus, esse acesso à presença de Deus, não se limita a um lugar que nós muitas vezes ainda consideramos como casa de Deus. Isso vai produzindo uma série de limitações que impedem nós vivemos o tal despertamento e avivamento que todo mundo quer ver, Nós queremos ver um tempo onde as pessoas vão se convertendo em massa, onde as escolas são impactadas, onde as pessoas são curadas, e Deus está esperando que a igreja responda aquilo que Ele já fez. E nós estamos esperando que Deus faça aquilo que Ele já fez. Então, se você imagine que mover acontece numa comunidade onde todos entendem aquilo que quem são em Cristo, entendem que são justificados pela fé, agora o acesso à sala do trono é por causa de Jesus, eles não estão mais debaixo de culpa e condenação, eles receberam poder para andar em vitória sobre o pecado, eles receberam a unção do santo, por isso eles podem andar como ungido, curando os enfermos e expulsando os demônios. Você imagine quando uma comunidade entende isso e começa a viver nessa consciência de fé no seu dia a dia. Por outro lado, existem pessoas que vão ficar às vezes no prédio de uma comunidade, com movimentos de oração, orando dia e noite para que Deus faça algo, e Deus está dizendo: eu já fiz. Quando nós olhamos até aqui, pega lá a sua Bíblia em Efésios, por exemplo. Eu vou ler esse texto na versão NBV, eu gosto de algumas partes que ela traz aqui. Eu fiquei uma época de manhã, quando eu estava passando uma crise muito forte por causa da minha saúde, eu fiquei muitas vezes escutando o livro de Efésios e confessando esse livro, os 3 primeiros capítulos. Mas foi muitas vezes. Lá, estava bem na época da pandemia, não podia sair, eu colocava lá, ia lavar louça, diga que bonito. Colocava lá e aproveitava os momentos. Isso é maravilhoso, Ver aqui falando da igreja, a partir já da ressurreição de Jesus. E você vai observar aqui, nós poderíamos fazer e deveríamos fazer talvez um estudo sobre as orações de Paulo, ou as orações do Novo Testamento, as orações apostólicas, poder ver como que os apóstolos oravam, para nós entendermos um pouco mais sobre oração, especialmente ao ensino de Paulo sobre oração. Nós vamos perceber claramente que o principal foco de Paulo era que os irmãos tivessem espírito de sabedoria e de revelação. Normalmente os nossos pedidos de orações são coisas assim que nós nem encontramos na Bíblia esse tipo de pedido de oração. Não é o foco da oração. Aí nós encontramos aqui, por exemplo, vou pegar 2 aqui para que a gente possa, que fala, beleza, Deus. Ele vai falando aqui, vamos lá, ele vai falando muitas coisas, mas não vamos poder, vamos ver versículo 6, agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça, derramado sobre nós, porque pertencemos ao seu Filho amado.
Ele já está louvando a Deus aqui, né? Por sua maravilhosa graça, né? Derramada sobre nós, porque pertencemos a seu Filho amado. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados. Perdoando nossos pecados como aqui? Você conseguiu a N? Se não tiver a NVM, vai na minha versão aqui, eu vou lendo aqui. Ele nos redimiu, isso já aconteceu, é um fato passado. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus. Quanto que Deus perdoou o teu pecado? 70 vezes 7? Não. De acordo com a abundante graça de Deus. Aí eu falo uma coisa que as pessoas entendem muitas vezes de forma errada, mas eu vou falar. Paulo nunca gastou o seu ministério para ficar ensinando os irmãos a confessar pecado. Tá aqui os teólogos, aqui 2 pastores, eles têm até o final do culto para eles virem me apresentar aqui. Está lá o Alexandre. Cadê o Alexandre? Estava ali, o Alpecin já tinha sido arrebatado. Eu falei, eu vi ele agora aqui, ele sumiu. Mas Paulo falou muito de arrependimento. Nem toda pessoa que confessa o pecado está se arrependendo. Arrependimento é mudança de metanoia, de mentalidade. Por quê? Porque se eu não mudo a minha mentalidade, aquilo ali é apenas vamos dizer assim, um medo ali que eu tenho de ir para o inferno, vai que eu morro agora. E continuo naquele ciclo. Paulo não ensinou sobre confessar pecado. Não é o foco da Bíblia isso, Novo Testamento. Mas é o foco sempre dele, inculcar na cabeça dos crentes a graça de Deus, o perdão que eles receberam, quem eles eram agora como justiça de Deus, e depois dizer para eles, andem de acordo. Andem de acordo. Que Ele derramou generosamente sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o propósito. Na plenitude do tempo, Ele reuniu tudo o que existe, no céu e na terra e debaixo da autoridade de Cristo. Nele nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós. Que fomos os primeiros a confiar em Cristo, e por causa daquilo que Cristo fez, olha que Cristo fez, foca nisso. Também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Você foi marcado como pertencente a Cristo. Sua presença em nosso íntimo é garantia de que Deus realmente nos dará o quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Você já está entendendo o que você vai fazer lá na tua oração? Bastante coisa para você ficar glorificando a Deus. Aleluia! Oh, Deus é bom! Sou pertencente a Ele. Esse é algo maravilhoso. E por isso que desde que eu soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram pelos santos, e por isso que desde que soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram pelos santos de toda parte, nunca deixei de dar graças a Deus por vocês, oro constantemente por todos vocês, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê espírito de sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. E nós ficamos, tentando convencer a Deus
de fazer o que ele já fez. E Deus está pedindo, ora, interceda para as pessoas, para que eles entendam quem é Cristo, o que Cristo fez por eles. Oro para que os seus corações sejam iluminados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu povo. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Oh, meu Deus do céu! Oh, Jesus! Ave Maria! Brincadeira! Estava indo bem a pregação, né? Aí estava indo bem a pregação, né? E ó, aqui, capítulo 2. Tem uns irmãos assim, né, que, pastor, tinha uma experiência com Deus, Ave Maria. É um costume, né, não meu, né, essa aí, eu acho que não é o meu costume, só brincadeira. Vamos lá. Efésios 2:1. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Diga antigamente. Antigamente, alô, alerta, som. Você é justo ou pecador? Não dá para ser os dois. Antigamente você vê que Paulo sempre está tentando mostrar para eles quem eles se tornaram em Cristo, tornar uma consciência da fé deles, para que eles depois andem de acordo com essa realidade. Seguiam a multidão e eram iguais, antigamente, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos a viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós. Diga assim, hoje eu tenho uma natureza santa e justa. Amém? Não confunda a carne com natureza pecaminosa. Nós não temos, o cristão não tem a natureza pecaminosa. Ele tem a carne, é diferente. Nós temos uma nova natureza, por isso você é uma nova criatura. Tá. Verso 4 aqui. Aqui, ó, estávamos debaixo da ira de Deus. Diga estávamos. Acorda! Isso, estávamos. Aí o cara mistura crente com ímpio e coloca todo mundo no mesmo barco e o sangue de Jesus não está valendo de nada. E é uma bagunça. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, o que Ele fez? Ele nos deu vida. Por isso que no Novo Testamento não tem a palavra avivamento, não tem o foco em tem despertamento. Por quê? Porque só pode receber vida aquilo que está morto. O avivamento vem desse princípio. Nós, no novo nascimento, agora recebemos vida.
Agora nós precisamos de despertamento. Esse despertamento aqui que eu estou te dando nessa manhã, de quem você é. Se você entender quem você é, você vai sair dessa reunião e você vai viver de acordo com o que você é. Amém? Mas se eu ficar tratando você a partir do que você faz e não dizer para você quem você é, você nunca vai ter uma mudança genuína. Primeiro arrependimento é dessa autoimagem correta que você tem acerca de você. Você precisa renovar a sua mente e ter uma autoimagem correta a partir do que Jesus diz que você é. E aí você é chamado para viver de acordo com o que você é. Eu não posso chamar um pecador para viver em santidade, porque ele não tem a capacidade de viver em santidade. Eu tenho que chamar o pecador para crer em Cristo, para que em Cristo ele se torne justo e possa então viver em santidade. Santidade não é uma possibilidade para um ímpio. Um ímpio não pode viver em santidade. Assim como um crente genuíno, que entendeu a graça de Deus, não vai poder continuar vivendo no pecado. Amém? Isso é algo poderoso. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, somente pela sua graça imerecida é que nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele aonde? Nas regiões celestiais. Eu só estou lendo a Bíblia aqui. Eu só estou lendo a Bíblia, sem necessidade até de interpretação. Isso aqui qualquer atleticano entende. Nem falo mais do coxa porque esse está morto mesmo. Esse está morto. Não, quando o clube pega uma SAF e na SAF não dá certo, aí. Mas eu creio no Deus que ressuscita mortos. Amém? Olha o Paraná Clube aí, ó. Os Paranis já estão comemorando. Estamos na Série A do Paranaense. E agora Deus pôde nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Meu Deus, meus irmãos. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo, não a fé em si mesmo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós tem mérito nisso. Verso 10, foi o propósito de Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Oh, glória a Deus! Infelizmente hoje é sempre o foco. Eu conto alguém que orava e desfrutou de um avivamento porque orava 60 horas. Aí o outro orava 240 horas. Aí o outro jejuava. E você sempre vai se sentindo o quê? Como que eu vou desfrutar de alguma coisa de Deus? Eu não consigo orar 240 horas. Eu nunca jejuei 40 dias sem comer. E onde fica Jesus nessa história? Agora eles pegar uns pangarés como eu, que é chato falar com vocês, como nós, e aí que entendeu essa graça, entendeu o que foi feito na sua vida, e aí esse é o verdadeiro empoderamento, não é o do feminismo, é do Evangelho. É o empoderamento que te mantém humilde, porque você sabe que não tem mérito nada disso. Você olha o enfermo sendo curado e fala, oh, glória a Deus, Ele é poderoso, meu. Esse nome dele funciona até comigo. Oh, glória a Deus, funciona até comigo. O demônio vem e fala, quem é você?
Eu sou filho de Deus. Sai, capeta. Quem é você, filho de Deus? Justificado. Justificado. Aplauda, pode isso, Dor. Obrigado, ó. Vim até com a propaganda. Oh, glória, é ou não é? O que você é? Compra uma camiseta dessa assim. Não é poderoso? Ele vai olhar e fala... Irmão, eu já passei por situação dessa, de eu fazer jejum, bem no começo do ministério. Fazia um jejum bem forte assim, orava bastante, ia para o culto de libertação, fazia um culto de libertação toda sexta. Antes de subir, eu dobrava o joelho, vinha com a roupa bem bonitinha, que nem do pastor Vieira, e naquele dia não acontecia nada. Eu falava, que coisa ruim. No dia que eu dava uma vacilada, não jejuei, não orei, ainda dava uma vacilada. Aí eu falava, Deus, eu preciso da tua graça. Eu nem entendia o que era graça. E aí, começava a orar, começava a cair os demônios. Eu achei, será que Deus gosta mais de que eu faça algo errado, não ore e não jejue, do que quando eu oro e jejuo e faço tudo certinho? Aí eu aprendi uma coisa, Deus não gosta de justiça própria. Eu posso orar, mas não para trocar com Deus e para achar que eu mereço ser usado por Deus, para que a glória vá para o meu jejum, para que a glória vá para a minha oração. Não. Aí eu aprendi agora com maturidade que eu me rendo, eu faço meu jejum em rendição a Deus. Eu oro em rendição a Deus. Eu faço tudo isso para a glória de Deus, mas não coloco isso na balança. Continuo confiando que é só pela graça, não só a salvação, mas como o desenvolvimento da vida. E sabe o que acontece? Aí flui. Sabe que algumas pessoas elas começam dependendo de Deus, porque ela está começando no ministério, ela se sente incapacitada de falar, mas ela ouviu que Deus capacita, então ela vai lá, aceita o desafio, e ela vai lá confiante em Jesus, e pede ajuda para o Espírito Santo, e fala, Deus, me ajuda, é a primeira vez que eu vou pegar esse microfone, Senhor, é a primeira vez que eu vou fazer uma visita numa casa para orar por um enfermo, é a primeira vez, Senhor, que eu tenho a possibilidade de orar por alguém que está precisando de uma libertação. Você vai lá na dependência de Deus, e sabe o que acontece? Acontece. E você sabe claramente que você não tem mérito nisso, mas no desenvolvimento da vida você vai aprendendo a falar, você vai tendo habilidades, você vai desenvolvendo a parte natural das suas habilidades, você passa a confiar nisso. E aí você vai vendo menos frutos, você vai vendo menos resultado, menos coisas acontecendo. Por quê? Porque você entrou no campo da justiça própria. Vamos lá, então, o que nós falamos aqui semana passada? Falamos do erro do irmão mais velho em querer merecer. Ele queria obedecer para ser aceito, e não, em vez de obedecer porque era aceito, ele tinha uma mentalidade de troca. Ele queria trocar com Deus trocar com o Pai para obter as coisas. E o mais triste é ver que no começo do texto, o texto mostra claramente que o pai tinha repartido a herança entre os dois. E depois de muito tempo ele não tinha desfrutado de nada, e ainda vai reclamar com o pai que ele estava então trabalhando para que ele pudesse merecer fazer uma festa com seus amigos. No Evangelho é diferente. Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus, nos dá uma ficha limpa, a sua justiça, e então vivemos para a glória dele, entramos no descanso. Aí eu falei algumas coisas aqui, você pode escutar lá na internet. Vamos falar do filho pródigo aqui um pouco. Algumas coisas aqui importantes, né? Inicialmente aqui nós podemos observar no filho pródigo. Então o primeiro filho, o grande erro dele foi, né, fazer coisas certas pela motivação errada, para tentar trocar e merecer o favor de Deus e a justiça de Deus.
Agora o segundo filho aqui, ele já começa aqui, o texto começa dizendo, né, que ele foi lá e pediu ao pai a sua parte na herança. Algumas coisas que eu notei aqui foi o seguinte: inicialmente ele não buscou, através da sua performance, trocar com o pai. Ele logo pegou a sua herança. Amém? Então tem muita gente que sabe pegar herança. Mas o ponto central que eu gostaria de falar aqui sobre esse filho pródigo é que ele não usou devidamente a herança. Nós acabamos de ler em Efésios aqui toda uma herança que nós temos em Cristo. A gente tem uma mentalidade muito materialista sobre herança, né? A gente só pensa em dinheiro, né? Herança diz tudo, todas as riquezas que a graça de Deus nos possibilita, entre elas andar em vitória sobre o pecado. Isso é uma herança. Amém? E por causa de Jesus Cristo nós temos agora poder para andar em santificação. Isso é uma herança. Agora, o que nós observamos? Ele pegou a sua herança, mas ele usou indevidamente a sua herança. Ele não teve uma boa mordomia da sua herança. Ele usou indevidamente. Agora, irmãos, teve algo aqui bem interessante, né? Fazendo aqui um contraste um pouco só hoje, que merece até uma ministração específica, com José do Egito, né, que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Nós vamos perceber algumas coisas muito interessantes aqui sobre ele. O que acontece? Nós temos que entender isso. O objetivo do favor de Deus, dessa graça imerecida, além de trazer benefício para nós mesmos, essa graça tem como objetivo principal que nós possamos manifestar esse favor para sermos bênção na vida de outras pessoas. E não para viver como o filho pródigo que gastou a sua herança de forma irresponsável, sem propósito. Não é para você pegar toda a graça que você está recebendo de Deus, ver que tantas bênçãos e quem você está se tornando nele, para você usar isso de forma irresponsável. E como é usar de forma irresponsável? É usar isso para algo que não contribua com o cumprimento do propósito. Aqui nós podemos observar algo tão interessante, né? Às vezes o favor de Deus, muitas vezes, a maior parte das vezes, não vai poder ser medido pelo que você acumulou. Amém? E sim pelo efeito cascata desse favor na vida de outras pessoas. Então você entende a graça de Deus, você assume a sua nova identidade, e agora isso vai trazer benefícios para você, claro. Mas principalmente o efeito desse favor, dessa graça, é para que outras pessoas sejam favorecidas por aquilo que você recebeu de Deus. Isso é a maturidade. Não é viver como o irmão mais velho que não desfrutou, mas também não viver como o filho pródigo que desfrutou de forma irresponsável, ao ponto que a herança não serviu para o benefício do reino de Deus, trazendo uma linguagem para nós mais clara. Qual o efeito da graça de Deus que você diz que entende, que recebeu, que você possa dizer que tem um efeito prático na vida do seu cônjuge? Qual o efeito prático, né, dessa graça que você diz que recebeu, que está impactando os seus vizinhos, está impactando os seus irmãos? Isso é algo poderoso. É interessante, né, irmãos, que nós vamos observar aqui, por exemplo, abra sua Bíblia em Gênesis 39. É aqui que nós vamos entender o sentido de Paulo, que ele diz que não tornou a graça de Deus vã. Sou o que sou pela graça de Deus. Ele tinha uma identidade, ele era um homem ousado. Mas ele diz que não tornou a graça de Deus vã, antes ele trabalhou muito mais. Por que ele trabalhava? Ele não trabalhava com uma mentalidade do irmão mais velho que estava tentando obter o favor do pai. Ele era alguém que entendia o favor do pai, entendia que esse favor, essa graça que ele tinha recebido, que no caso dele era a revelação da nova aliança, precisava ser passado para outros.
Vamos imaginar que Paulo tivesse ficado apenas com essa revelação para ele, falar: eu sou abençoado, eu sou favorecido. E ele fizesse isso morrer nele mesmo. O pai ia falar para ele: você pegou a sua parte da herança e gastou de maneira irresponsável. Por isso que eu creio que uma comunidade que entende a graça, o favor de Deus, tudo que é em Cristo agora tem que explodir em boas obras, tem que ter muito testemunho, tem que ter, a nosso nível de entrega, de consagração vai ser muito maior do que antes, e vai ter muito mais glória do que antes. Amém? Olha que interessante, irmãos. Quando José, Gênesis 39:1, eu vou voltar para a NVI aqui para ficar mais fácil para o... José havia sido levado para o Egito, onde, o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Ou seja, ele foi vendido como escravo e esse homem comprou aqui. Você já pode observar o favor de Deus na vida dele aqui. Olha quem comprou ele. Olha quem comprou ele. Ele podia ter sido comprado por outra família. Você olha, por exemplo, o Cleito, que a gente chama ele de Cleitinho, que é o filho do Weinhard. É o filho adotivo. Olha quem adotou ele. É muito favorecido. Uma boa adoção, né? Olha que coisa aqui. O Senhor estava com... Você podia, Você pode olhar isso de forma só negativa. Puxa, Deus deu um sonho para ele. Aí os irmãos dele ficaram com inveja, venderam ele como escravo, você ficar focado nisso. Mas aqui você começa a ver Deus arrumando a bagunça e alinhando o propósito. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ele começou a prosperar. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, o cara percebeu, o cara teve visão. Baita do empreendedor. Verso 4: agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Verso 5: desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Meu Deus do céu. José aqui podia pensar aqui: puxa, eu estou trabalhando aqui, sou escravo aqui nessa casa, eu estou trabalhando para fazer esse homem enriquecer. É a mentalidade de muito funcionário que não tem a mentalidade do reino de Deus, Eu vou só administrar aqui meu trabalho. Quem está ganhando dinheiro é o patrão. Que bom que você seja o tipo de pessoa que a empresa identifica, que coloca a coisa na sua mão e prospera. E aqui nós entendemos o que, irmãos? Que o objetivo da graça que recebemos é que outros sejam abençoados. Esse é o impacto verdadeiro que Deus espera da graça dele. Não que a gente viva de forma irresponsável, dizendo: eu sou amado por Deus. Apenas isso não reproduz do que? De outros poderem dizer que são amados por Deus porque são amados por nós. Que são abençoados por Deus porque percebem a bênção de Deus vindo através de nós, fluindo através de nós, desse relacionamento. As pessoas precisam testemunhar. Aquele marido ímpio precisa testemunhar. Aquele filho que conheceu você como um pai não cristão, ele precisa testemunhar que algo revolucionário aconteceu na sua vida, ao ponto dele experimentar essa revolução. A sua esposa, o seu cônjuge, os irmãos à sua volta precisam ser tocados por aquilo que tocou você. Nós não podemos entender herança como algo que tem um fim em nós mesmos, mas algo que flui. É a graça que flui. Amém? Então, às vezes, o favor de Deus não pode ser medido pelo que você acumulou, e sim pelo efeito cascata do seu sim na vida das pessoas.
Quando nós amadurecemos, nós aprendemos que a graça de Deus não é para ficar girando as coisas em torno de nós mesmos apenas, mas é para fluir graça, graça sobre graça. O quanto a sua prosperidade financeira tem impactado outras pessoas. Eu recebi uma ligação e quero compartilhar aqui hoje com os irmãos. Recebi uma chamada do nosso irmão chileno Vergara, que trabalha em países perseguidos. Ele falou: Kleber, será que a comunidade de vocês poderia me ajudar com $100? Está muito difícil as coisas aqui no campo missionário. Está muito caro, as ofertas vêm do Brasil, mas o dólar está muito alto e não está fácil para os nossos missionários. É a mentalidade de Jesus. Ele sendo rico, se fez pobre. Olha que coisa interessante, muita coisa poderia ser dito sobre José. Na galeria dos heróis da fé, fala algo interessante sobre ele, no versículo 22 do capítulo 11. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Interessante, né? Tanta coisa que aconteceu com José e tem essa menção aqui, né? Nós poderíamos aqui, eu vou aqui traduzir em outras palavras o que José quer dizer aqui, o que a Bíblia quer dizer sobre José. No final, Deus ainda vai dar a Israel, é José dizendo, quando ele pede aqui, para que os seus ossos não fossem sepultados ali no Egito. No final, Deus ainda vai dar a Israel a terra prometida. Por isso, não me enterrem aqui no Egito. Quero que os meus ossos sejam a semente de uma nova nação que Deus está levantando. Sabe, irmãos, no começo ali, o sonho de Deus para José era um sonho pessoal que afetava e falava sobre ele. No final, o sonho de José era aquilo que falava sobre eles. Isso é algo muito poderoso, amém? Os sonhos deixaram de ser sobre ele e passaram a ser sobre o povo de Deus. Isso é reino, amém? É nós passarmos a viver pelo reino. É nós entendermos que aquilo que está nos afetando não pode parar em nós mesmos, precisa afetar a outros. Amém? Isso é algo poderoso, isso é viver como um filho maduro do reino de Deus. Um lá estava tentando merecer o favor, o outro entendeu e pegou a sua herança, mas gastou de forma irresponsável. Agora nós temos um grande exemplo na Bíblia do filho, o unigênito do Pai, que era unigênito e se tornou primogênito, Jesus. O filho perfeito do Pai que viveu aqui de forma a qual nós devemos viver hoje, não gastando de forma irresponsável a herança que temos recebido e nem tentando comprar a herança que só pode ser recebida pela graça. Amém? Agora, muitos vivem ainda apenas na mentalidade, né? O que eu ganho com isso? Não podemos viver concentrados apenas no que eu ganho com isso, e sim que o favor de Deus se torne algo em minha vida que beneficie aqueles que estão ao meu redor. Nós já ganhamos tudo de Deus, e agora Deus espera que a gente seja um doador dessa graça que temos recebido diariamente. Glória a Deus, glória a Deus. Que a sua vida venha afetar, que essa sua identidade de filho de Deus venha afetar poderosamente a vida das pessoas. Irmão, deixa eu falar para você de forma simples. É no dia a dia. Amém? De forma simples. Sabe, que nós possamos ser graciosos, desde o garçom que nos atende. As pessoas que trabalham conosco, principalmente a nossa família, os nossos irmãos de comunidade, possam ser afetados por essa graça preciosa de Deus que está na nossa vida. Olha como essa graça afetou, irmãos, e não parou apenas em José. O Senhor era com ele, esse homem foi abençoado para quem ele trabalhava. Mas olha o que aconteceu com seus irmãos que venderam ele como escravo. Está lá em Gênesis capítulo 45, abra lá.
Já vou pular aqui para o 45, podíamos ler um pouco do 44. Teve um tempo de fome, Deus tinha dado a estratégia a José para que eles pudessem guardar para o tempo de crise. Os outros povos começaram a vir, né, porque tinha alimento no Egito. E aqui nós podemos observar, e nessa altura esse homem era o governador já. E os seus irmãos vieram até o Egito para buscar o quê? Enviados pelo pai para buscar suprimento. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu Deus, como é que você se sentiu na hora? Você vendeu o seu irmão. Meu Deus, e agora o seu irmão é o cara. É ou não é? Ao coração dele aqui, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Eu também ficaria. O que você faria no lugar de José? Parte da herança que recebemos do Pai foi o perdão de Deus. Por isso é muito triste que ainda confessa pecado para ser perdoado. Você pode até confessar. Confessar é concordar, dizendo eu concordo com Deus que isso que eu fiz está errado. Mas você jamais pode confessar para receber perdão, porque o perdão já foi dado sem você confessar. Esse é o escândalo da graça. Você ficou pasmado? Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Cara, o que ele pensou agora? Chegue mais perto, vai ser bom ou vai ser ruim? Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. É aquilo que Jesus diz. José aqui é uma figura de Cristo. Na cruz é o encontro. Nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus, mas o Pai enviou Jesus na nossa frente para ser condenado no nosso lugar. E nos concedeu o seu imenso perdão. E agora o que Ele espera? Da mesma forma que nós recebemos o perdão de Deus de forma imerecida, Deus espera que aqueles que entenderam a graça concedam o perdão a todos de forma imerecida. Um é o irmão mais velho que tenta merecer o perdão do pai. O outro entende o perdão do pai, mas retém o perdão do próximo. Agora José aqui, eu te sustentarei ali.
Deixa eu ver qual versículo. Tá. Voltem depressa ao pai. Tu, os teus filhos e os teus netos, mandou chamar. Tu viverás na região e ficarás por perto, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão em miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos o meu irmão Benjamim também, que realmente sou e que estou falando com vocês. Conte a meu pai quanta honra me presto no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. Glória a Deus. Glória a Deus por essa graça. Se coloca de pé. E em seguida beijou todos os seus irmãos e chorando com eles. Imagine que encontro é esse. Que encontro é esse, meus irmãos? Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e sua família. E lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar da fartura desta terra. Ei, que coisa poderosa! Oh, glória a Deus! Só o Evangelho tem esse poder, meus irmãos. Estou lembrando de uma cena que aconteceu num culto lá em Goiânia. Um pai tinha matado a sua esposa. Ficou muitos anos na cadeia. Depois se converteu e saiu da cadeia. E de repente num culto, seus filhos já crescidos se encontram com ele novamente. Meu Deus! Você imagine? Já não é fácil administrar, né? A gente às vezes tem que fazer um culto para um irmão, um culto para outro, porque esse não pode encontrar com aquele, que ele não pode encontrar com aquele outro. Imagine no mesmo culto, numa mesma igreja, o encontro de 2 filhos com o pai que assassinou a sua mãe. Mas agora não era o mesmo pai de antes, mas graças a Deus também não eram os mesmos filhos de antes. Todos eles tinham se encontrado com essa graça de Deus e puderam ter ali uma reconciliação que jamais seria possível em qualquer raciocínio humano. Houve ali um perdão, uma reconciliação. Só o verdadeiro Evangelho tem esse poder. Deus tem sido bondoso. As riquezas de Deus nós não podemos falar, conseguir mensurar essa graça que nós recebemos. Essa graça é a herança de Deus sobre nós. Ela se traduz muitas vezes em perdão, em saúde, em uma prosperidade financeira, em dons, recursos, talentos, etc, etc. Agora Deus espera que você pegue tudo isso que Ele te deu e que isso se transforme em bênção. Isso se transforme em santificação. Isso se transforme em ajuda, em socorro, em possibilidades para a vida de muitas pessoas. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia, aleluia.
Oh Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade. Oh Deus, que essa bondade que nós temos conhecido, ó Pai, ela possa tocar a vida das pessoas, ó Deus. Que essa bondade que nós temos conhecido, ó Deus, e tem se traduzido, Senhor, como dons espirituais, como sabedoria, Deus, como prosperidade financeira, Deus, como saúde física, Pai. Oh Senhor, como a libertação de culpa e de condenação, ó Deus. Tudo isso, Senhor, que nós temos recebido e nós queremos receber cada dia mais, no aspecto de nos apropriarmos, ó Deus. Mas, Senhor, eu oro para que isso não pare em mim, não pare na minha casa, mas que isso impacte vidas, ó Pai. Senhor, livra-me, Senhor, de usar, Senhor, essa graça, a sua bondade, ó Deus, para viver neste mundo, Senhor, de forma dissoluta, Senhor, de uma forma, Senhor, meu Deus, irresponsável, ó Pai. Eu, Senhor, meu Deus, venha gastar, ó Pai, aquilo que lhe custou tão caro, ó Pai. Para mim é de graça, mas para o Senhor custou a sua vida, ó Pai. Não é, Senhor, meu Deus, pouca coisa, é a tua vida, é o teu sangue. Foi o Senhor que foi punido no meu lugar, ó Deus. Por isso o Senhor me deu a herança chamado poder andar em santidade, ó Pai. Que eu não posso, Senhor, que eu não venha usar a graça de Deus para viver de forma pecaminosa, não, Senhor, mas que eu venha viver de forma, Senhor, de santidade, Pai, de forma que venha impactar os corações das pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Levante suas mãos, agradeça a Deus por essa graça, aleluia. Diga: eu não vou desperdiçar essa graça, mas essa graça vai tocar pessoas através da minha casa. Famílias serão tocadas, pessoas serão livres. Eu andarei em santidade, e essa santidade vai impactar muitas pessoas. Oh Espírito Santo, eu me rendo a essa graça nessa manhã. Eu creio que eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida, e esse favor vai tocar muitas vidas, em nome de Jesus.